Nesse vídeo eu vou falar como operar tendências e a maneira correta de gerenciá-las. E se você está curtindo o conteúdo desse canal, se inscreve, deixe seu like, compartilhe, não esqueça de ativar as notificações. Então vamos lá. Aqui um exemplo desse pregão aqui. O preço abriu com gap de alta, teve uma boa sequência de barras compradoras e quando ele faz uma correção aqui um pouco mais profunda, em uma pullback, duas pernas, cria uma correção profunda em relação a isso aqui, se tornando aqui um bom trade a favor da tendência, porque já estava com gap de alta e uma boa sequência de barras compradoras, demonstrando que os compradores estavam no domínio do mercado. Aqui seria um bom trade comprar acima dessa barra e usar o stop aqui abaixo. Se fizesse mais uma perna de baixo, que nesse exemplo aqui ele fez uma pullback, duas, deixou uma boa barra de sinal na região da média móvel a favor da tendência, um bom trade. Dois bons motivos para você entrar nesse trade. Mas se ele fizesse mais um movimento aqui e criasse uma outra perna de baixo, aí teria formado uma wedge em forma de bandeira, né, wedge bull flag, e deixasse um sinal, você poderia entrar novamente aqui e buscar alvos mais acima. Poderia ser a renovação de máxima aqui, deixar gap aberto e ter continuidade, uma projeção desse pivô para cima, podendo projetar esse pivô ou podendo projetar esse movimento aqui inteiro, com base aqui, primeira perna igual a segunda perna. Tem vários tipos de projetados e eu comento sobre isso em um vídeo que eu fiz aí no canal. Então, aqui um bom exemplo seria aqui, ele conseguiu romper acima desse ponto, seria a máxima do dia, rompe, deixa gap aberto e aqui, após ele deixar o gap aberto, ele não teve uma boa continuidade, criou uma correção profunda aqui novamente em relação a essa perna, mas não conseguiu mudar a estrutura do preço, que aqui já pode considerar que teve no dia fundos mais altos e aqui seria topos mais altos. Então a estrutura do dia está em uma estrutura de alta. Enquanto a estrutura de alta não for modificada, não for alterada, no caso aqui para ser alterada essa estrutura, ele teria que vir testar esse ponto de inflexão, daí teria mudado a estrutura do preço, se tornando uma lateralidade, deixando de ser uma tendência de alta. Então aqui, como ele manteve a sequência de topos mais altos e fundos mais altos, aqui se mantém a estrutura de uma tendência de alta. Então aqui nós teríamos outro bom trade que fez uma, corrigiu duas, corrigiu três pernas de baixa, uma boa barra de sinal, seria um bom trade aqui também para buscar a renovação de máxima. Como em renovações de máxima o preço não está conseguindo projetar o movimento, seria um bom alvo levar para renovação de máxima. Para criar uma projeção, o preço teria que romper e ter uma boa continuidade. Aqui, nesse caso, ele teve uma boa continuidade, mas quando ele deixa o gap, após ele deixar o gap aqui de projeção, seria esse espaço aqui, ele não tem uma boa continuidade. O preço volta para dentro, fecha o gap, fecha esse gap, se torna um gap de exaustão, então acaba não projetando esse movimento. Aqui, quando ele consegue renovar acima desse ponto de flexão, pode ver que teve realizações de lucro compradora e os vendedores conseguiram levar o preço para dentro desse ponto de rompimento, demonstrando mais fraqueza desse movimento de alta, mas mantendo a tendência, porque ele não está conseguindo vir buscar a mínima majoritária mais recente, que seria aqui, quando ele conseguiu romper acima desse ponto aqui, aqui se tornou uma mínima majoritária mais recente, aqui deixando de ser a mínima relevante, para mudar o ciclo do mercado. Quando ele consegue renovar essa máxima aqui, novamente, essa mínima aqui se torna uma mínima majoritária, criou um rompimento,
corrige novamente e cria outro rompimento aqui dessa máxima. Então agora a mínima majoritária se tornaria essa mínima aqui. Essa mínima majoritária, que se testasse ela, se tornaria uma lateralidade, deixaria de ser uma tendência de alta. Agora, uma coisa que tem que perceber é que nas renovações de máxima, o preço não está conseguindo fechar barras acima e não está conseguindo ter continuidade. Isso demonstra fraqueza e quando o preço está demonstrando fraqueza, ele tende a transicionar de um canal de alta para uma possível lateralidade. Isso já são sinais de que vai haver qualquer instante pode haver uma transição de ciclo. Então aqui ela se tornou uma mínima majoritária após renovar essa máxima. Aí novamente faz uma correção aqui, uma pullback, duas pullback, 3, deixa uma entrada aqui para buscar a renovação de máxima. Só vem buscar o pregão de hoje, mas aqui ela se tornou uma mínima majoritária porque conseguiu renovar essa máxima aqui, rompendo acima desse ponto de inflexão. Então aqui seria uma mínima majoritária. E hoje, quando o preço consegue vir testar esse ponto aqui, ele se torna uma lateralidade aqui assim, que se tornou, transicionou desse canal de alta, que já começou a demonstrar fraqueza nas renovações de máxima, se tornando uma lateralidade. Aqui ele se tornou essa lateralidade, testou esse ponto de flexão, se torna uma lateralidade aqui, que tenta romper, deixa até um gap, mas após o gap de projeção, ele não consegue deixar outra barra de continuidade e volta a fechar, se tornando um gap de exaustão, então sendo menos provável que o preço projetasse toda essa lateralidade para baixo, porque se tornou um gap de exaustão. Então, o preço retorna para dentro da lateralidade e continua trabalhando no ciclo de lateralidade, que acabou de transicionar após testar essa mínima. Então, o preço ficou aqui agora, nessa lateralidade, aqui, e o preço está trabalhando dentro dessa lateralidade. Deixa eu marcar aqui. O preço trabalhando dentro dessa lateralidade. Aqui nós tivemos um bom contexto Bill-Edge aqui, se ligando esses pontos, teve 1, 2, 3 pontos, ela se torna uma boa wedge, porque quando ela vem tentar mudar a estrutura do preço, ainda a mínima do majoritária seria essa aqui, nesse ponto aqui, só ver, aqui, nesse ponto ele conseguiu se tornar uma lateralidade. Então aqui, quando o preço ele muda a estrutura do preço, vem abaixo desse ponto aqui, da mínima do dia, e consegue vir aqui nessa mínima, se torna uma lateralidade, mas ele já cria uma estrutura do preço, formando topos mais baixos e fundos mais baixos. Aqui nesse ponto é importante identificar aqui nas renovações de mínima, o preço não está conseguindo romper e deixar gap, e está simplesmente se tornando um gap de exaustão, porque o preço não consegue fechar abaixo e deixar aqui no caso um gap entre a barra de rompimento e a barra de continuidade. Então, logo que rompe a barra seguinte, ela volta, fecha o gap e volta para dentro do ponto de rompimento, se tornando um gap de exaustão. E aqui demonstrando fraqueza do lado vendedor também. Aqui eles já estão em equilíbrio, o lado vendedor quanto o comprador, que já se tornou uma lateralidade. Então aqui ele formou uma bandeira de baixa, nesse caso aqui. Ele se tornou uma bandeira de baixa, formou uma pullback, duas pullback, 3, formando uma wedge aqui. Formando uma bandeira de baixa após esse impulso que conseguiu lateralizar o preço para os vendedores tentarem levar o preço mais abaixo. Eles conseguiram levar aqui, mas que quando tenta romper abaixo desse ponto aqui de rompimento, ele deixa um gap, mas logo na sequência ele é fechado, se tornando um gap de exaustão e o preço voltando para dentro desse último movimento aqui, que estava
em confluência aqui com esse ponto, se ligando essas mínimas, ligando a primeira mínima do dia, esse ponto e esse ponto, uma wedge alinhada aqui no caso, que é um padrão de reversão de maior probabilidade quando tem um padrão menor dentro de um padrão maior, que aqui se tornou uma wedge alinhada. Teve esse padrãozinho menor de wedge dentro desse padrão maior de wedge, que essa wedge seria uma boa wedge, porque você identificaria que ele está com mais fraqueza nas renovações de mínimo, porque ele tenta romper abaixo desse pivô, falha, e o preço volta para dentro, mantendo barras sobrepostas, então demonstrando fraqueza do lado que está tentando romper, que seria o lado vendedor. Ele rompe, volta para dentro do ponto, mantém as barras sobrepostas, tenta romper novamente, e logo na sequência ele fecha o gap. E aqui seria um bom trade também, que seria comprar acima dessa barra com stop aqui abaixo, porque ela formou uma wedge aqui, alinhada, que teria 1, 2, 3, teria esse ponto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wedge alinhado é um padrão de reversão, que tem uma probabilidade maior de reverter, ainda mais deixando uma boa barra de reversão, que fechou uma 2BR aqui, para buscar o alvo mínimo, que seria a reversão dessa última perna. Ele veio aqui um movimento bem forte, criando um micro canal, e busca esse alvo aqui. Após o wedge, a premissa seria 2 pernas de alta, ele veio buscar esse alvo, criou a primeira perna, corrigiu, e a segunda perna só veio para renovar a máxima aqui do movimento e pagar a premissa da wedge, dessa wedge que foi formada. Paga a premissa da wedge, 2 pernas de alta, e aqui o importante também, após essa wedge, é identificar aqui o preço, como o preço ele vai pagar essa premissa. Aqui no caso ele criou um micro canal comprador e foi direto aqui buscar esse alvo, que após pagar esse alvo ele corrigiu e criou a segunda perna aqui, que a wedge tem a premissa de 2 pernas após ela ser formada. Então aqui, quando ele criou esse micro canal, veio buscar esse alvo mínimo, atinge esse alvo, faz uma correção rasa e paga a segunda perna. Aqui, nesse exemplo, quando ele cria esse micro canal comprador aqui, você poderia levar tanto para esse alvo quanto a reversão total da wedge. Mas, quando ele criou a segunda perna aqui, falha e deixa essa barra de sinal de venda, você poderia sair desse trade, por ele já ter pago a premissa de wedge e ter formado aqui um possível topo duplo, falhando de romper acima desse ponto de rompimento. Outro ponto importante a observar é que, no caso, como ele formou uma wedge aqui, se o preço ele sobe aqui fazendo uma, pullback, duas, pullback, 3 pernas, ou até 4 pernas, e não consegue renovar esse ponto de inflexão e deixa a barra de sinal aqui, é mais provável que o preço mantenha a tendência de baixa e já tenha pago a premissa da wedge aqui, que seria pelo menos as 2 pernas de alta, que seria, após uma wedge, é melhor esperar uma correção TBTL, que seria duas pernas de alta ou 10 barras de correção. Aqui nesse caso de hoje, ele criou um microcanal, atingiu o alvo aqui, mínimo, e criou as 2 pernas aqui de correção. Mas, às vezes, ele não consegue vir testar um ponto de inflexão e só cria uma perna aqui e já volta a descer, que também mantém a tendência de baixa, porque ele tende a, se ele não consegue buscar um ponto de inflexão, ele tende a manter a sequência, a premissa de topos e fundos mais baixos, seria aqui topo mais baixo, fundo mais baixo e manter uma tendência de baixa, criando uma correção mais profunda, podendo até criar um bom rompimento e projetar movimentos para baixo. Então aqui no caso de hoje, o preço está já num contexto bem de lateralidade, uma lateralidade que o preço está trabalhando em pernas. O importante dentro de pernas é você identificar a pressão das pernas e a contagem de pernas. Aqui no caso, já deixou um outro bom trade, que apagou a premissa da wedge em 2 pernas e deixou uma boa barra de reversão.
valendo de romper acima desse ponto de flexão, como estamos em lateralidade. Você poderia buscar uma venda que poderia ser uma armadilha de segunda perna, valendo de romper num ponto de flexão, deixando boa barra de sinal e já tendo pago aqui a premissa dessa wedge. Uma boa venda aqui para buscar algo mais abaixo. Poderia vir buscar tanto esse gap magnético aberto, que em gap em lateralidades tendem a ser fechados, que é um magneto para o preço. Então aqui após isso ele criou um microcanal vendedor, corrigiu e tentou criar aqui uma segunda perna, e agora o preço está uma possível TTR aqui, que é uma lateralidade um pouco mais estreita, acumulando mais para tentar romper para algum lado. Aqui agora a probabilidade do preço romper tanto para cima quanto para baixo é igual, né? 50% de probabilidade de romper, ter um bom rompimento para cima quanto para baixo, porque ele conseguiu lateralizar o preço e está um bom tempo trabalhando dentro dessa lateralidade, criando aqui um modo rompimento, que o preço, quando o preço rompe e tem uma boa continuidade, você pode projetar todo esse movimento aqui para baixo, se romper para baixo, ou se romper para cima, pode projetar ele para cima também. E o importante é identificar um bom rompimento, porque para ter um bom rompimento o preço precisa romper a lateralidade, deixando um gap e ter uma boa continuidade. Se o rompimento acontecer que nem nesse exemplo aqui, teve um rompimento desse pivô, ele rompeu nessa barra, deixou um gap entre esse ponto de rompimento, mas logo na sequência fechou o gap, aqui se tornou um gap de exaustão, então é menos provável que o preço consiga projetar esse movimento. Ele tem que ficar atento ao que o preço irá fazer. E no caso aqui ele volta aqui nesse ponto de rompimento, só testa e deixa outra barra de sinal, seria um bom trade para você vender. Aqui no caso, quando ele fechou e não deixou outra barra de sinal, demonstrando que os vendedores ainda estão querendo buscar preços mais abaixo, você pode identificar isso aqui como um gap de exaustão, que seria menos provável dele projetar esse movimento para baixo. Então, você poderia projetar tanto esse movimento para baixo quanto esse aqui, assim, pegando do gap de projeção, podendo projetar esse movimento para baixo, que dá na região da média móvel, ou projetando só esse pivô aqui para baixo, dá nessa região. Então, aqui, como ele deixou um gap de exaustão, é mais provável que o preço volte para dentro e trabalhe em lateralidade, que isso aqui tenha sido só uma perna de baixo numa possível lateralidade. Então aqui esses foram as análises que é importante ter quando o preço está em tendência, e aqui eu dei exemplos também quando ele tende a falhar, de manter uma tendência e ficar em uma lateralidade. Aqui, nesse exemplo aqui, aqui seria uma boa compra, com o stop aqui abaixo, mas tem uma probabilidade maior de você ser estopado, porque ele pode fazer mais uma perna de baixo e deixar outro sinal. Se você quer um trade com maior probabilidade de acerto, o stop você tem que deixar abaixo da mínima majoritária. Aqui o stop fica mais curto, mas tem uma probabilidade maior de ser estopado, porque ele pode criar aqui uma pullback, duas pullback, três, formar uma bandeira de alta em forma de wedge, deixando o sinal aqui e buscar algo mais acima. Aqui, ó, outro exemplo, aqui ele fez uma pullback, duas pullback, três e deixou outro sinal. Você poderia deixar o stop aqui abaixo, mas tem uma probabilidade maior de ser estopado. Se você quer correr o risco, menos risco de ser estopado, você pode deixar o stop abaixo da mínima majoritária, como você já identificou que o preço conseguiu romper esse topo e criar um rompimento. Aqui já é menos provável do preço vir buscar essa mínima aqui. Se você comprasse aqui pelas estatísticas que o Walbrooks fala, aqui você tem mais chance de ser estopado e aqui menos chance de ser estopado. Mas se você analisar entre 100 trades, dá a mesma coisa de que você entrar em qualquer uma dessas situações.
aqui pelo stop ser mais curto e aqui pelo stop ser mais longo. Aqui no exemplo de stop ser mais curto, você vai ser estopado mais vezes, mas com stop menor. E aqui quando você for estopado, seu stop vai ser mais longo, mas vai ser estopado menos vezes. Então, com a probabilidade de você ser estopado mais vezes aqui e aqui menos vezes, mas o stop ser maior, diz que ao longo prazo dá na mesma coisa. Então, você define só que aqui, quando você é estopado mais vezes, se você é iniciante, uma bala vai ser emocional. Então, se você quiser deixar um stop mais amplo, um pouco mais amplo, para ser estopado menos vezes, você deixa abaixo da mínima majoritária mais recente, que é quando ela cria um rompimento. Se ele faz uma correção profunda, desse sinal você pode entrar com ordem aqui e o stop na mínima majoritária, que se testar esse ponto aqui, já não está mais em uma tendência, vai ser, se viesse testar esse ponto de inflexão, se tornaria aqui uma lateralidade, se tornaria uma lateralidade, algo que, assim, se viesse testar esse ponto, se tornaria uma lateralidade assim, mas como o preço ele simplesmente manteve a estrutura de alta, com topos mais altos e fundos mais altos, em cada rompimento aqui, então se manteve com uma tendência de alta. E o importante na tendência é você identificar a pressão, se o preço ainda está com força nas renovações de máximo, ou se está tendo muita realização de lucro e os vendedores estão conseguindo ter lucro. Aqui no caso, quando eles renovaram essa máxima, vendedores de ordem limitada venderam aqui, venderam mais aqui acima, conseguiram ter o lucro e conseguiram vir abaixo ainda do ponto de equilíbrio deles, que é o break-even. Eles venderam aqui mais, conseguiram sair com o lucro da primeira e da segunda entrada e se seguraram ainda, conseguiram ter até um pouco mais de lucro aqui, que o preço conseguiu voltar para dentro desse ponto de rompimento. Aqui, os que venderam com ordem limitada não precisaram nem escalar mais acima, porque o preço não foi muito acima, logo teve realização de lucro e o preço veio abaixo. Aqui também, novamente, e nesse ponto aqui também. Então, quando você identifica que o lado oposto está conseguindo ganhar dinheiro, você precisa também realizar lucro nas renovações de máximo. Aqui ainda consegui levar o movimento de alta, mas não consegui projetar esse pivô aqui de alta. Consegui projetar o primeiro alvo, deixa eu só ver aqui. 1 para 1 não pagou, o primeiro alvo pagou. Ok. Você entrasse nessa barra aqui, não pagaria nem 1 para 1 desse trade. Então é importante em tendência vocês identificar se os rompimentos estão tendo continuidade deixando gap. E o melhor ponto para você é definir seu stop. Se você deixar um stop mais curto, abaixo da barra de sinal, você pode ser estopado mais vezes, porque ele pode criar ainda mais uma perna de baixo e deixar outro sinal. E você tem que ter emocional para entrar novamente no trade. Enquanto ele manter a estrutura de alta, você pode entrar no trade. Quando ele vir testar uma mínima majoritária mais alta e mudar a estrutura do preço, saindo de uma tendência para uma lateralidade, você precisa trabalhar, mudar o seu modo de operar e operar de acordo com o ciclo do mercado. Que se ele conseguisse testar essa mínima, seria uma lateralidade e daí você teria que operar como lateralidade, comprando baixo, vendendo alto e saindo scalp. Como ele está numa tendência, aqui uma tendência que não, nas renovações de máximo não estava tendo muita força, então o importante era você buscar comprar correções profundas, boas barras de sinal, podendo deixar stop abaixo da entrada ou abaixo da mínima majoritária mais recente. Se você quiser ser estopado menos vezes, aqui ele pode te estopar mais vezes, mas o stop é mais estreito. Aqui nesse caso, se você deixar na mínima majoritária, o stop é mais amplo, mas quando você for estopado
stop será maior. Vai ser estopado menos vezes e o stop será maior. Então, o importante é identificar o ciclo do mercado e operar de acordo com ele. Se está numa tendência, identifique esses pontos que eu comentei nesse vídeo. E se tiver numa lateralidade, temos que identificar também aqui o contexto. Quando ele consegue mudar a estrutura do preço, que mudou aqui, se tornando uma lateralidade, identificar a pressão das pernas e a contagem das pernas, ligando pontos que são importantes. Pode ver que esse ponto aqui dessa wedge, ele respeitou perfeitamente, que tornou 1, 2, 3 pernas de baixo, se tornando um magneto aqui, o preço, e deixando uma boa entrada, como ela está em lateralidade aqui, e após romper os pivôs que estavam falhando, criando aqui, romper esse pivô, cria um rompimento aqui e consegue corrigir, voltando para dentro desse ponto de rompimento, criando sobreposição de pernas. Aqui cria uma outra puxada e deixa uma boa barra de sinal. Aqui uma wedge, com uma wedge menor aqui, que seria um padrão menor dentro maior, criando uma boa estrutura de reversão baixo nessa grande lateralidade que foi formalizada aqui, que formalizou aqui no dia. Sendo um excelente trade para você comprar baixo, com boa barra de sinal, para buscar alvos mais acima, que poderia levar para esse gap magnético, que acabou sendo fechado aqui, que está um pouco acima desse ponto de flexão, que seria um bom alvo para esse trade, e esperar duas pernas de correção, que o edge tem a premissa de duas pernas. Ele cria duas pernas, e como está em uma lateralidade, você identificando que ele criou aqui duas pernas, você pode esperar uma falha de rompimento, aqui uma pullback, duas pernas, falha de romper acima desse ponto, deixou uma boa barra de reversão, deixando outro trade em uma lateralidade. Alta nessa lateralidade, boa barra de reversão, duas pernas de alta, para buscar alvos mais abaixo. Aqui ele veio buscar esse gap magnético e criou aqui uma outra correção, aqui tentando criar umas duas pernas de correção que falha, está levando o preço mais abaixo. Ficar atento com os pontos de flexão. Agora está numa lateralidade, o preço pode romper esse ponto, que seria a mínima do dia, ou esse ponto a máxima do dia, que se tornou uma lateralidade e está trabalhando dentro desse range. Então é isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe. Não esqueça de ativar as notificações. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até mais.